Olá, nono ano, Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês, exatamente. Vamos dar continuidade hoje à aula anterior, que falamos sobre noção de funções. E hoje vai ter a representação de uma função. A gente na aula anterior viu só como é que a gente poderia imaginar, como poderia entender, compreender no nosso cotidiano os elementos que compõem uma função. Hoje a gente vai entender de fato a função como um valor numérico, uma quantidade numérica a respeito desse conteúdo. A gente vai dar continuidade aí ao assunto. Na aula anterior a gente viu as transformações a respeito do tema, né? A gente viu como é que passaria de um elemento para o outro por um processo. E aí a gente hoje, além dessa transformação, a gente vai ver realmente como é que vai desenvolver o conteúdo aí do ABOA como forma matemática, com números, né? Temos a presença hoje da nossa querida Jéssica Anjos, aqui nossa intérprete de Libras, deixando essa aula mais inclusiva e aí fazer com que vocês compreendam bem aí esta aula. Preste bem atenção aí na fala, você além de aprender a matemática, vai também conseguir aí ver Libras, entender e compreender melhor, tá certo? Vai ser massa. Bom, organiza todo o teu ambiente de estudo aí, tá certo? Lápis, borracha, caneta, hoje a gente vai ter desenho de gráfico, então vai fazendo aí com régua, transferidor, o que você tiver aí ao seu lado, deixa tudo arrumadinho aí que a gente vai precisar hoje desenvolver aí numa boa, tá bom? Essa aula passa na TV Nova Nordeste, talvez você esteja assistindo nesse momento na TV Nova Nordeste, ou se você pode assistir também via aplicativo. A vantagem é que você consegue conversar comigo, tirar as dúvidas e também com a professora que está no chat. Já vou apresentar a vocês a professora que está aí. Você pode acessar esse aplicativo também no computador, sem problema algum, tá bom? Você pode, numa boa aí, colocar lá no Google Educa Recife, colocar sua matrícula e senha e desenvolver. Mas se você ainda não tem esse aplicativo no celular, você pode pegar o seu celular nesse momento. Pega aí agora, vai. Pegou, isso. Coloca na câmera o celular aí numa boa e vem aqui e apresenta essa câmera aqui, ó. Isso, vai gerar um link, você clica nele e vai digitar sua senha, isso, sua matrícula e senha aí. Você vai conseguir numa boa ter a interação com o Ricardinho. Porque vai ter uma pessoa lá no aplicativo, que tem a playlist completa de vários assuntos, essa pessoa vai conseguir dizer, Ricardinho, fulano falou a respeito disso, ou ela mesma vai responder aí o conteúdo, tá certo? E essa pessoa que vai estar nesse aplicativo é a professora Marta Lopes. Professora, fala com meus alunos do nono ano. Eita, pessoal, um prazer estar com vocês. Tudo bem? Tudo em paz? Vamos para mais uma aula show com o professor Ricardinho Matemática! Olha só, essa professora é show, hein? Show de bola! Então a gente está vendo aí que a gente vai ter uma parceria aí da professora. Então vai ser, show de bola hoje os comentários. Então presta atenção, fica ligadinho, hein? Se você ainda não é da rede municipal do Recife, não tem problema não. Você pode acessar o canal do YouTube do Educa Recife. E este canal em si você consegue aí, numa boa, sem problema nenhum também, aí ter aí os comentários lá, ter acesso aí a Ricardinho. Vai, professor, entendi isso, entendi aquilo, numa boa eu vou responder para cada um de vocês, sem problema nenhum, tá certo? Você também pode, aí no canal, ter outras aulas. Ricardinho, eu tenho dúvida no assunto X, o assunto Y, tal matéria. Pode ir lá tem primeiro ano ao nono ano, conteúdos para você revisar tudo isso, numa playlist completíssima. Tem travessia, tem onda tech, ou seja, é um canal riquíssimo para que vocês estejam aí acessando. Dá aquele like, se inscrever no canal, que é importantíssimo para cada um da gente, tá bom? Na aula passada, o que a gente viu na aula passada? Que eu falei tanto dessa aula passada. A gente falou a respeito das transformações dos elementos aí que ia compor a função no dia a dia. Por exemplo, eu coloquei esse vídeo para vocês, que está aí uma caixa passando na parte da fábrica, e do outro lado ele sai com a caixa fechada, sai com a fita lá, mexendo para cada um de vocês. Foram 4 exemplos que eu coloquei para vocês. Um foi a respeito aí de passar no processo e sair do mesmo jeito, ligando um a um. O outro tem um espelho, né, embaixo. Você vê que dá a parte reflexiva, tá um pé de um jeito e sai do outro. E o outro lá foi girando, rodando, você vê lá que sai um movimento diferente. E tem esse vídeo aí da máquina saindo da caixa fechada. Então a gente viu aí situações diferentes de transformação. Transformação é o tópico que a gente vai trabalhar agora, Essa transformação, por exemplo, eu vi que tinha
um saco de pão para 5 aí em si, pães, eu poderia colocar a transformação isso aí numa tabela, numa boa, sem problema nenhum, para cada um de vocês. Então a gente viu tudo isso aí passando para vocês, que foi a aula anterior. Transformou isso em gráfico, transformou em tabela, você conseguiu desenvolver aí, ó, um resuminho aí da aula anterior para vocês. E hoje a gente vai dar continuidade a isso, tá bom? A gente vai conseguir colocar essa tabela aos números e vai colocar outros elementos que eu chamei de português, a língua portuguesa, saber interpretar bem aí o texto, a questão, vai associar o gráfico à tabela, a parte de transformação, a variável, que aí é pães e farinha, são os elementos que a gente está conhecendo, né, aos poucos. E tem um novo, né, professora Marta, que eu vou chamar hoje de matematiquês. Da criatividade. Matematiquês, professora, porque vai associar aí o português à matemática, professora. A gente tem que compreender bem a língua portuguesa. Professora aí de vocês de português, Miles, né, está aí, ela vai escutar essa aula também. Ela vai pegar um pouquinho do que ela fala junto com o que eu falo, a professora Marta fala, e a gente vai aqui aí dar continuidade ao assunto. É muito importante. Então, se eu tenho uma tabela e tenho um gráfico, e aí tem uma determinada quantidade de farinha, é possível fazer 5 pães. A gente viu isso lá no slide anterior, né? A gente viu que tinha, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu tinha aqui para vocês, ó, um saco lá de farinha em si e era associado que eu podia ligar a 5 pães, né? Assim, eu conseguia fazer isso na aula anterior. E também, além disso, eu dizia que 2 sacos conseguiria fazer 10 pães. Além de 3 sacos, conseguiria fazer 15 pães. A gente viu que poderia ter a quantidade específica para poder gerar isso. Daqui a pouco eu vou chegar na tela de vocês, vocês vão ver para lembrar aí o que a gente falou na aula anterior. Então a gente viu essas associações e aí hoje a gente vai dar continuidade e colocar isso em forma de função. Então a gente viu aí a transformação de um elemento para o outro e olha aí, ó, uma saca de pão, ó, dá para 5 pães para vocês aí em si. Se eu colocar 2 e daria para 10, ó, a tabela aí, ó, 3 para 15, representei também em gráfico. E a transformação em a relação, no meio, a gente vai ter, quando tiver essas duas, vai ter realmente a função. A gente também viu na aula anterior, ó, essa parte aí do um balde estava associado a uma quantidade de água lá específica, né? Depois viu que 2 baldes, com um tempo específico, dava para tirar em mais tempo ou em menos tempo, dependendo da vazão da água que ia sair lá. Foi tudo isso na aula anterior que a gente viu. E hoje, a gente vai ver aí essa parte. Como eu vou construir essa função através das informações que tem na tabela e no gráfico. Então, entendam bem. Um saco, 5 pães. 2 sacos, 10 pães. 3 sacos, 15 pães. Associa bem aí para vocês entenderem bem. Se eu colocar assim, com determinada quantidade de farinha é possível fazer 5 pães, ou com o dobro dessa quantidade é fazer 10 pães, olha, ou o triplo eu consigo fazer 15 pães. Então eu estou começando a entender a relação do português agora, a linguagem de português, para a gente associar à linguagem matemática. Então, por exemplo, se eu tenho assim, com uma determinada quantidade de farinhas, eu consigo fazer 5 pães. Ele não disse a quantidade, mas é uma determinada, é uma variável. Mas o dobro dá para fazer 10. O triplo dá para fazer 15. Então eu estou montando aí uma tabela, um gráfico com essas informações. Só que o reservatório está inicialmente com uma quantidade de água a 16 baldes, já foi outra situação, problema que a gente viu aí. E aí disse, a cada minuto é despejada uma quantidade de balde, a 2 baldes, né, equivalente a 2 baldes em si, vai jogando lá o balde. E aí a gente viu que se eu for, depois do primeiro minuto, a quantidade equivalia a 14 baldes. Se eu colocar no segundo minuto, já eram 12 baldes que eu conseguiria fazer isso em tempo. E se for no terceiro minuto, 10 baldes. Isso foi lá no vídeo que a gente passou agora há pouco e na aula anterior. Se você quiser assistir a aula todinha anterior, está no canal do YouTube que vocês podem acessar numa boa. Noções de funções. Pode colocar lá, tá bom? E aí você vê aí, ó, que teve essa informação a respeito de o primeiro minuto, ele pode conseguir 14 baldes, né? O segundo minuto, 12 baldes, e o terceiro minuto, 10 baldes. Isso foi associado a tempo e a quantidade de baldes, 2 variáveis que teve aí, tá bom? E olha o gráfico. E aí agora a gente vai chegar na aula de hoje falando disso, que para ser função eu tenho que ter uma transformação, eu vou ter uma relação, e disso eu posso gerar um gráfico, uma tabela, e eu tenho que saber um pouquinho de português para interpretar e montar essa função.
montar essa equação em si. A gente vai conseguir montar, lendo um pouco de português. Botei até entre aspas, porque é um português de interpretação. Você vai precisar interpretar bem para poder chegar lá, tá bom? Então, matemática, professora Marta, está associada a isso. Quando eu sei um pouquinho de português, eu vou interpretar um texto e vou montar uma função, e essa função eu consigo colocar em gráfico e colocar em tabela, professor. Então, eu sei um pouquinho de matemática. Será que a senhora consegue, professora? Um pouquinho de matemática. Você chipou em matemática e português. Matemática. Olha a linguagem aí, ó. Massa. Então, a gente consegue, numa boa, fazer essa associação da função com gráfico, tabela, português, matemática. E aí tá aqui, ó, para vocês observarem bem aí as relações que eu coloquei para vocês. Então, você coloca assim, transformação, função em relação, tem gráfico, tabela, português e matemática. A gente pode pensar numa função. Como assim função, Ricardo? O que é isso? Uma igualdade que a gente vai colocar uma relação de um elemento com o outro. Então, vê, você coloca P, que é a função lá que é específica que a gente colocou, igual a F vezes 5. Como assim, Ricardinho? F vezes 5, não entendi. A quantidade de pães, que é P, vai ser o saco de farinha multiplicado por 5. Essa é a função. Porque, veja, se eu substituir os valores, vai dar certinho. Veja, se eu tenho pães, farinha é um saco, se eu botar F igual a 1, vezes 5 vai dar 5. Bateu na tabela. Então, se eu colocar F igual a 2, fica 2 vezes 5, 10. Pães dá 10. Se F for igual a 3, 3 vezes 5, 15. Então, eu consegui montar aí uma função que corresponde em si a uma função de pães com um saco de farinha. E do outro lado, do lado direito da tela de vocês, também está vendo uma outra tabela do balde. E esse balde vai ser 16, para você ver a quantidade inicial. E aí que vai ser menos, que a gente vai colocar aí, né? A quantidade lá do tempo vezes 2. A gente vai, ou menos 2, né? Menos o tempo vezes 2. Então, eu vou colocar assim, B igual a 16, e a incógnita vezes 2. Será que funciona mesmo? Deixa eu voltar aqui para a gente colocar na tabela. Será que funciona M vezes 2, que é a quantidade que eu vou colocar lá, os baldes, né? Os minutos vezes 2. Se eu pegar B, ó, 16 menos M seria os minutos, vezes 2. Se eu pegar 1 minuto, 1 vezes 2 dá 2. E 16 menos 2, 14. Bateu na tabela. Se for em 1 minuto, vai dar 14. Se for 2 minutos, M sendo igual a 2. Dá 2 vezes 2, 4. E 16 menos 4 dá 12. Se for 3 minutos, vai ser, ó, 3 vezes 2, 6. 16 menos 6, 10. Então, eu tenho essa tabelinha. E eu observe que o primeiro gráfico está subindo, crescendo. E o terceiro está caindo, decrescente, tá bom? Ambos são uma reta, porque são a função do primeiro grau. Tá bom? A gente vai ver isso lá na frente, com função do primeiro grau, o tema da aula. Mas a gente consegue já identificar que um está subindo, um está descendo, porque quando a variável, perceba que na segunda função, a variável M está negativo, então ela é decrescente, e a primeira variável é positivo, o F é positivo, então ela é crescente. Interessante, né, professora Marta? Veja aí a relação que a gente conseguiu pegar, transformar o português numa linguagem matemática. E os concursos, tipo SSA, tipo Enem, que os nossos alunos do 9º ano vai agora enfrentar no ensino médio, eles gostam muito desse tipo de situação, problema, não é isso? Isso, e você já trouxe bem mastigadinho, com bastante detalhes, para facilitar a compreensão. Aí o aluno já está começando a ter a noção de função, não fica uma coisa difícil, chegar assim, pronto, função é isso aqui, não. Você está detalhando, fazendo com que o aluno acompanhe a construção desse raciocínio, né, professor? Isso, aí o importante é isso, é você entender como é que eu consigo entender no dia a dia função, não é? Olha, gente, hoje é função primeiro grau, buf! Não, não é assim não, calma. Função é uma relação que vai ter uma transformação, e aí logo o português, junto com essas informações, vai gerar a matemática. E aí devagarzinho a gente vai chegando a letras na matemática. Tem um vídeo assim, professor, que ele faz, porque tem letra na matemática, né? A mais B é C, não sei como. E aí, ele vê aí como é que faz. A função é do mesmo jeito, gente. Quando aprendeu a equação, a gente também aprende função. Se a gente aprendeu a equação do primeiro grau, fica fácil compreender função do primeiro grau. Se a gente aprendeu a equação do segundo grau, fica fácil compreender
função do segundo grau. E aí a gente vai fazendo as correspondências, tá bom? Então, a incógnita, a variável, o valor desconhecido da equação também é o valor desconhecido da função, tá bom? Lembra disso, para a gente desenvolver. Só que a gente vai chamar de variável o elemento na função e vai chamar de incógnita na equação, mas vai ter um valor desconhecido do mesmo jeito em ambas as partes. E aí eu botei para vocês que a variável são esses elementos que compõem o gráfico. No caso da gente foi o pão e a farinha, tá certo? E aí esses dois elementos a gente chama de variáveis, são os valores desconhecidos ou conhecidos quando bota os elementos no gráfico. A gente consegue conhecer eles. E essas variáveis são letras que na função a gente pode chamar de x, que é o eixo de baixo, que é o eixo onde está a farinha aí. A gente chama de x, que é, não estranhe não, a linguagem que a gente usa no ensino médio lá na frente, que a gente vai trabalhar com vocês. A gente tem uma linguagem específica, né? Que é a abscissas. No lugar de farinha é chamado de abscissa, eixo x. E o pães é chamado de ordenadas. Vai ser chamado essas palavrinhas lá no primeiro ano do ensino médio, já que vocês estão chegando lá com todo o louvor. Espera, vocês são aí, né? Então a gente vai entender isso aí. Então, a gente, em vez de chamar pães, chama P. Em vez de chamar farinha, chama F. É isso que a gente vai fazendo essa associação aí, tá bom? Então, a função vai ser de P em F, onde eu vou ter uma transformação de P para F e vai ter uma relação de P para F. Só que a linguagem que a gente usa é a função de P em F. Então, observe aí. 5 pães, uma saca, né? Olha o gráfico. A funçãozinha que eu estou montando, ó. 5 pães, 1 equivale a, ó, 1 saco. 2 equivale a 10. E 3 equivale a 15. Olha o gráfico que está sendo montado. Observa bem aí, tá bom? Se eu consigo fazer isso, eu tenho uma função P em F. Tá certo? P para F. Pães e F. E aí, o que eu posso montar essa função é P igual a função F multiplicado por 5. Por que multiplicado por 5? Porque se eu pegar o númerozinho da farinha e multiplicar por 5, dá exatamente no gráfico o valor do pães. Ó, 1 para 5 é 5 vezes 1, que é 5. 2 para 10, 2 vezes 5, que equivale a 10. Eu posso colocar 3 para 15, 3 vezes 5, que é 15. Então, são associações bem específicas que a gente consegue entender através do português e consegue escrever com a linguagem matemática através da função. É isso aí que é importante, que eu quero que vocês frisem bem. Então, se eu tenho essa funçãozinha aí específica para vocês, ó, 1 para 5, se eu substituir o f por 1, vai dar 5 vezes 1, 5, ó. Se eu substituir por 2, né, você vai ver se bateu ou não, ó, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 5, 10, bateu certinho. E se eu substituir o 3 em si, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, observe que no gráfico bateu certinho. Se bateu a verificação, é porque a função está verdadeira. Deu match. Top! Das galáxias. Então, a função aí, ela é uma função que tem pães, equivale ao número de sacos de farinha, vezes 5. Então, essa é a função que a gente montou. Então, para vocês de novo, gráfico, tabela, português, matematiquês, professora, a gente consegue montar a função numa boa. É cada ano, é um caso sério, viu? Cada aula, professora. Vai ser estudado pela NASA. Oh, Jesus Cristo. Então, a gente tem aí a variável, né, os elementos que compõem em si. Aqui as letras, né, que tem aí baldes, é outra situação que a gente viu, né, do balde e dos minutos. Vamos ver esse exemplo. A função de B em M, de novo uma transformação. E como é que eu posso saber se isso é verdade? Balde e tempo, que é minutos. Foi a relação que eu coloquei aí no eixo X, que é as abscissas, que é a forma horizontal, tem minutos, e a vertical tem baldes, que seria ordenados, que seria Y. Estou usando essa linguagem para vocês entenderem no ensino médio já, tá bom? Então, você entender isso aí. Então, B em M, para poder vocês entenderem o processo. E como seria a função? 16, que é o início lá. Pô, professor, por que está 16 no começo? Porque observe que no gráfico, no comportamento do gráfico em si, observa bem, na linha do gráfico, tem um pontinho lá em 16, que não está ligando a nenhum ponto de minutos. O balde de 16 números não está nenhum. Por quê? Está na mesma linha do zero, do início. Então, quando não tinha balde nenhum, quer dizer que eu não tinha tempo nenhum lá em si, eu tinha 16 baldes cheinhos de água para sair. Aí, quando eu botei um balde, virou 14, botei 2, quer dizer, o tempo de 2 minutos virou 14, virou 12, e de 3 virou 10. Então, um minuto virou 14 baldes, 2 minutos virou 12, 3 minutos virou 10. Então, a cada tempo que eu vou colocando o balde, eu vou diminuindo aí o gráfico descendo, ó,
bem decrescente para vocês. Por isso que eu tenho 16, porque se m fosse 0, tempo 0, minuto, daria 16. Né? Se fosse 1, aí você viu que deu 14. Se for 2, vai dar 12. Se for 3, vai dar 10. Só é substituir no lugar de m cada valor de minuto ali. Tá bom? Observe bem aí essa parte desse gráfico em si para a gente desenvolver. Então, eu tenho essa funçãozinha, se quiser fazer a verificação, eu substituo o m por 1, ó, vai dar 14 em si, né? Se eu substituir por 2, vai dar 12, né? Observa bem. Se eu substituir por 3, vai dar 10 em si. Então, estão vendo aí que a associação de b igual a 16 menos m vezes 2 é a função verdadeira. Exatamente, ela bate certinho aí com essa associação. Então, agora é uma função de balde para minuto, b em função de p. A gente está fazendo aí o matematiquês da vez. É. E a gente vai ter alguns passos. Nas aulas a gente vai ter alguns passos, algumas etapas para a gente seguir. Então, a gente vai ver que vai ter o gráfico com a tabela. Primeira tópico, a gente está associando a informação do gráfico com a tabela, que é bem importante. Desde o 5º ano você já vê isso. A informação do gráfico com a tabela. A gente vai ter o gráfico junto com o português, como é que eu vou interpretar isso. E vou ter o gráfico com matematiquês. Tem que saber um pouquinho mais para poder desenvolver. Então, são os próximos passos que a gente vai seguir, tá bom? Então, a gente observa bem que tem português com matemática, tem a matemática e o português, eles são casadinhas, são bem desenvolvidos, né? Então, matematiquês, aí é a linguagem que a gente vai trabalhar. Aí, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo parecido com o da aula anterior. Só que agora a gente vai começar a colocar números. Observa bem. Eu tinha o 0, passou por um processo no túnel e chegou em 1 do outro lado. Eu tinha 1, passou no processo do túnel e chegou em 2. Eu tinha um 2, passou no túnel e chegou no 3. Vou botar tudo de novo para vocês observarem aí, ó. 0, ó, deu 0. Aí 1, deu 1, já é outra função, tá vendo, ó? 2, deu 2. E o 3, deu 3. Aí é uma pergunta que eu posso fazer a vocês. Que função eu poderia montar aí, saindo de um elemento para o outro? E agora, como é que eu poderia fazer? Ó, se eu colocar o 0, sai menos 2, já é outro tipo, né? Ó, 1, sai menos 1, 2, sai igual a 0, 3, do outro lado sai o quê? Sai 1, então eu estou montando outra função. Observe bem o que eu estou fazendo. Várias funções a gente está montando aí numa boa. Então, como é que seria eu fazer isso aí? Veja. Eu tenho um E e tenho um S. Se eu chamar a primeira coluna de E e essa coluna de S. E para chegar em S, E tem que passar por um túnel e chegar lá. E esse túnel vai ser uma função. Vai passar por uma transformação, que é uma relação. Quando eu vou interpretar no português, eu chego no matematiquês, que é essa função aí específica. E como é que seria? Bora lá. Agora vamos dar nome aos bois. Ó, tem um 0, passei para o outro lado, chegou 1. Pensa aí um pouquinho. Eu tinha 1, chegou no outro lado 2. Tinha 2, chegou no outro lado 3. Já estava percebendo alguma coisa, né? Tinha 3, chegou no outro lado 4. Então isso é uma função que está chegando aí. Se eu boto o 0 e chego em 1, observe que só adicionei um número. Se eu estou em 1 e chego 2, eu adicionei um número também, mais 1. O 2 mais 1 vai dar 3. E o 3 mais 1 vai dar igual a 4. Não é simples? Não é tranquilo? Então, se eu pegar um número e somar 1, chega do outro lado ao outro valor. E isso a gente está colocando uma relação de uma função. E se eu vou montar uma função com vocês, veja, de 0 eu cheguei em 1, de 1 eu cheguei em 2, de 2 eu cheguei em 3 e de 3 eu cheguei em 4. Se eu cheguei nesses valores, o que é que aconteceu de E para chegar em S? Eu somei 1, não é isso? Então eu posso dizer que a função E equivale à função S mais 1, ou o elemento anterior mais 1 para chegar em S. Então o resultado S, que é o E mais 1, eu posso fazer assim, é melhor fazer dessa forma. O S, que é o resultado, é o 0 mais 1. Então, ou seja, S é igual a E mais 1. É o inicial mais 1 para poder montar uma função. Não é difícil a gente usar o português e montar uma funçãozinha aí. Dá para entender através do videozinho que a gente viu agora há pouco, que só era somar 1 e desenvolver o elemento. Então, veja, eu usei o gráfico com o matematiquês para poder fazer a interpretação aí. E você viu que S equivale a E mais 1. Então, observe bem que eu estou colocando de forma bem lúdica para vocês, tanto a parte do desenvolvimento da função, que eu estou bem no início com vocês, né, como é que eu vou montar essa função específica, quanto na parte do gráfico para vocês desenvolverem, observarem como vai ficar.
Se eu colocar no gráfico o número 1, ó, se o S for 1, observa, quer dizer que lá foi 0, porque 0 mais 1 é 1, né, em si. Se eu colocar o número 1, aí vai ficar 1, vai chegar em 2, porque 1 mais 1 equivale a 2. Se é equivaler a 2, 2 mais 1 vai dar 3. E se é que for igual a 3, 3 mais 1 vai dar igual a 4. Então eu tenho aí uma linha que vai ser montada, que vai ser uma reta, e aí, ó, essa reta foi montada começando no 1, porque eu tenho uma constante 1 ali, observe, eu tenho E mais 1, ou seja, esse 1 é fixo, consegue ficar numa boa lá, sem problema nenhum, tá certo? Então veja como foi tranquilo fazer essa montagem. Professora Marta, não é mais simples, mais fácil a gente entender o processo, desde o comecinho assim, para depois a gente entender na conta mesmo de função, não é isso? Né? Isso. Com essa riqueza de detalhes, você trouxe aí o passo a passo, o aluno vai compreendendo, vai construindo esse raciocínio, vai entendendo o que é função, como essa transformação que acontece na prática, fica bem tranquilo, ainda mais de forma lúdica, né? Matematiquez. Matematiquez, exatamente. A gente vai botar aí, ó, fiz uma tabela, para vocês já observarem que o E, quando for 0, o S vai dar 1, ó. Eu tô a tabela com gráfico, ó, tá vendo? O E vai ser 1 quando o S for 2, ou o S vai ser 2 quando o E vai ser 1. Você vai substituir os valores e você consegue desenvolver. Então eu consegui cumprir as etapas do matematiquez aí, né? O português aí, eu botei um xizinho e liguei aí ao chat, porque eu quero que vocês discutam comigo aí. Eu não vou colocar o português como sendo aí na hora que eu trabalhei agora, porque eu já trabalhei o matematiquez que envolve o português. Aí esse português eu quero que vocês conversem comigo aí via chat em português. Ricardinho, foi massa, Ricardinho, tô gostando, Ricardinho, tô compreendendo, ou Ricardinho, não tô entendendo em tal etapa, em tal minuto, tais segundos. Lá no YouTube você pode fazer isso, ou no aplicativo Educa Recife, conversar com o Ricardinho numa boa. É necessário e é importante você ter essa comunicação conosco para que a gente consiga aí tá sempre em construção nessas aulas, tá bom? Então veja, esse vídeo que passou aí para vocês também vai estar presente aí no YouTube para vocês assistirem numa boa. Então fiquem lá, né, no YouTube, que vai ser massa ter vocês comentando e dizendo aí a informação a respeito desse conteúdo, porque vai ser assunto do primeiro ano de vocês. Já está no finalzinho do 9º ano, vocês estão chegando lá no primeiro ano numa boa. E aí você vai conseguir, além de ver essa parte, tem aula sobre gráfico, tem aula sobre tabela, tem aula de português de verdade, só português com a professora lá de vocês, tá certo? Ou o professor. E tem um matematiquês aqui com Marta e Ricardinho, amém? Ricardinho e Marta, para poder desenvolver numa boa. Então é massa a gente ter cada um de vocês aqui presente aqui no YouTube, tá certo? Professora Marta, é hora de se despedir de meus queridos alunos. Oh, pessoal, obrigada. Até a próxima, continue estudando. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Quero me despedir também e agradecer novamente a nossa intérprete, tá certo, Jéssica, que esteve aqui deixando essa aula um pouco mais, né, bem mais atrativa para cada um de vocês e inclusiva, né, para pessoas aí que é importante essas pessoas conseguirem entender bem essa aula de matemática, para poder, que é um tema tão importante, presente no SSA e no Enem. Agradecer a produção aí que esteja sempre presente com essas transições massa aí. Show de bola, hein, pai? Dando aquele show aí. E a nossa produtora aí dando show também aí conosco, né? Stephanie, show de bola. Então, estamos aí felizes de ter vocês aqui conosco. Espero ter vocês aí mais vezes, tá certo? Presente aí no YouTube e no chat e assistindo aí na TV, ó. Um cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. Tchau, tchau!